Boa noite. Estou alegre por estar de volta, graças a Deus. Foi as misericórdias do Senhor, de estar aqui, que se não fosse Ele, eu estaria sepultado já, e no céu. Mas graças a Deus pela providência de Deus, pela proteção dEle e pela recuperação. Não estou 100%, mas eu acredito que 98%, 99%. E essa semana estarei indo a pegar alguns exames e retornar ao médico. Aí eu agradeço pelas orações de vocês. Eu creio que estávamos orando um pelo outro. Algumas famílias estavam bem enfermos. A família do Elídio, a Sandra, Samara, o Elídio ainda está ainda se recuperando. E a família do Fabiano, vocês lembram o Fabiano? Eu falei com ele essa semana, família recuperada, mas ele disse, pastor, só vou à igreja com a família toda no próximo final de semana. E a Cirleide também estava bem doente, a Cirleide, o esposo. Só que era outro problema, era chikungunya, passou pelo bairro onde ela mora ali e foi infectada. Mas, graças a Deus, perdi alguns quilos, e foi um tempo de dores, esse tempo de Covid-19. E oro que esse tempo venha passar, tempo de crise. Eu não sei como você lida com tempos de crise. Não sei. O que você faz, eu pergunto, se você se encontra em uma situação ameaçadora, algo que está além do seu controle, algo que está fora do seu controle. Como você lida com essa situação? Por exemplo, esse coronavírus é um inimigo invisível. Ele pega e ele deixa o rastro onde passa. Então, essa pandemia tem sido um tempo de crise sem precedentes. Nós e conhecidos nossos partiram, perderam parentes, perderam amigos. Conversando com a Sandra, e nós ficamos sabendo, a irmã do Elídio, o Elídio perdeu a irmã dele. Então, muitos irmãos em Cristo, partiram. Muitas igrejas, irmãos, ficaram sem seus pastores nessa pandemia. Eu conheço pastores que partiram. Igrejas sem pastores, campos missionários sem seus missionários, tudo por conta dessa pandemia. Então, o Covid-19 desencadeou uma onda de ameaça mesmo, de insegurança. As pessoas, elas se defrontam com uma situação em que a sobrevivência ela foi ameaçada. É um inimigo para os especialistas, os médicos, as autoridades. Então, tem levado muitos a desenvolver o medo, ansiedade, de alto risco. A pessoa não está pegado com Deus, vai desenvolver essa doença, desenvolve esse tipo de coisa, medo, ansiedade. E é terrível, isso é perigoso, irmãos. Então, quando estamos diante dessa situação, ou semelhante, então a emergência ela representa uma situação de ameaça, uma situação brusca, e requer medidas rápidas, de buscar o escape rapidamente. Então, o que você faz quando você se encontra em uma situação que ameaça a sua família,
ameaça o seu trabalho, ameaça a sua fé, ameaça a sua vida. Por exemplo, pense em algo que está completamente fora do seu controle, né? Para Daniel, nós estamos estudando o livro de Daniel, para Daniel e seus amigos, qual foi a resposta deles? Orar. Orar. A situação em que Daniel e seus amigos se encontram, aqui no capítulo 2, que vamos estudar hoje à noite, é ameaça à vida. Eles estavam com a vida ameaçada. Não era culpa deles, de maneira nenhuma. Era um problema satânico, onde eles estavam vivendo. E era humanamente impossível para o homem, é humanamente impossível ver uma resposta, a resolução para esse problema. Então vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 2. Você que está em casa e nos assiste por uma das nossas redes sociais, você pode também acompanhar. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Daniel, livro de Daniel capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Louva a Deus, né? Esse tempo aqui é um tempo de louvor a Deus. Vamos ler todos juntos, acompanhar a leitura. Então você procura aí, Daniel. A Kisa pode ajudar ali, aquela região ali, todo mundo achar Daniel. Capítulo 2. A Sandra achou? Aí tá, a Sandra é desenrolada. Ajuda o Paulinho, Sandra. Daniel é difícil, né? Daniel é um livro pequeno, mas poderoso. Capítulo 2. Então todo mundo, sem exceção, com a Bíblia aberta, em Daniel 2. E vamos acompanhar. Acompanhe comigo a leitura. Pode ser que a sua tradução em casa seja diferente, mas do povo de Deus aqui presente, nós estamos indo pela NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, a partir do versículo 1: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho a teus servos, e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho, e não interpretarem, farei para que vocês sejam cortados em pedaços, e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim.
Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso a um rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encantadores, os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes disse: rogue a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para tu, ó rei, saibas a interpretação e entenda o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua
nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quem quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte, como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela sua palavra. Obrigado, ó Deus, pela revelação do Senhor. O Antigo Testamento, por meio do profeta Daniel. E fala sobre o Senhor, nosso Deus soberano, sobre todas as nações, em todas as épocas. Aqui fala do presente de Daniel e fala do futuro das nações. Fala de um futuro que aguardamos, um reino milenar, literal, como os outros reinos que passaram e passarão.
tudo literal, tudo real. E assim, aquele reino que será lançado como uma pedra, que será estabelecido, ó Deus, será também um reino literal, real. Nós agradecemos pela porção da sua palavra, pedimos que o poder dela e do teu Santo Espírito vá de encontro aos corações nesta noite, onde as pessoas nos ouvem e nos assistem. E peço a Deus que possamos tirar lições, levar para casa, que saiamos daqui transformados pelo teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então esse evento aqui ocorreu segundo o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele como um governante único na Babilônia naquela época, e o que significa que Daniel ainda era jovem, como João Marcos, como a Sara, ele era muito jovem lá, apenas 3 anos ele estava ali na Babilônia. E temos aqui no capítulo 2 que o sonho do rei Nabucodonosor. Que sonho, é? Você gosta de sonhar? Tem pessoas como a Daniela, minha esposa, ela não gosta de sonhar. Então, tem pessoas que gostam de sonhos, né? E nós não gostamos daqueles sonhos terríveis, né? Ninguém gosta. Mas é interessante aqui, fala de um sonho. Agora é um sonho especial. Deus revelando o seu plano para o mundo. Esse sonho aqui era algo totalmente especial, sobrenatural. Deus revelando o seu plano para o mundo. E ele escolhe quem? O rei Nabucodonosor, para ter esse sonho. E olha, é isso que vai acontecer. Então o rei recebeu uma visão, né, do governo físico, real, humano, do mundo de uma perspectiva humana, uma estátua majestosa que não conseguia sustentar-se para sempre, porque ela seria, por fim, destruída por uma pedra que seria lançada sem auxílio de mão. Eu coloquei, Carlos, aí essa estátua, né? Está aí na área de trabalho, está acho que PowerPoint, alguma coisa assim. Se você conseguir colocar na tela, não só quem vai olhar e ver essa estátua é quem está aqui presente. Mas, para você ter uma ideia, né? Uma ideia do que esse rei sonhou. Né? Ele teve o sonho de uma estátua. Então, detalhado, vamos detalhar isso aqui, essa história. Né? Então, Deus fala ao rei através de quê? De sonhos. Não foi isso? Preste atenção, ele fala através de sonhos. Hoje Deus não fala através de sonhos. Hoje Deus fala através da sua palavra. Da sua palavra. Ele não fala mais por meio de sonhos. Então, se você diz, pastor, nem venha falar comigo. Mas se você vier, você vai dizer, eu vou dizer, minha irmã, Deus hoje não fala por meio de sonhos. Ele fala por meio da sua palavra. Você quer saber o que Deus quer falar para você? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, ele teve esse sonho, Deus fala ao rei através de sonhos. O sonho foi esquecido, provavelmente ali o sonho, ele esqueceu esse sonho, é provável que ele queria saber o sonho. Né? E Deus, é interessante como Deus também falou através de sonho a Faraó, no Egito. Quem interpretou? José. Né? Então era o plano de Deus naquela época. E aqui,
Nabucodonosor, ele acreditava em sonhos, ele acreditava em superstições. Nós vivemos numa nação que acredita nisso, em sonhos, superstições, misticismo, né? Nós herdamos isso e muita gente acredita nisso hoje em dia. E o extraordinário aqui é que Deus é quem havia dado esse sonho ao rei Nabucodonosor. Então, o que é que ele faz? Convoca os magos, os sábios, para dizer o sonho e interpretar esse sonho. E o que acontece? Fracasso total. Não foi isso? Eles foram fracassados, né? Eles, ali, é interessante, ali não eram homens qualquer, não. Ali eram sábios, era uma classe de sábios, conselheiros do rei, magos a serviço dele, né? Segundo os historiadores, era a categoria que era mais dispendiosa depois do exército. Naquela época era essa categoria, essa classe de sábios. Aí o rei vem com suas exigências, né? Então ele estimula para uma interpretação correta. Então ele vai dizer, olha, eu vou dar grandes honras para vocês, eu vou dar presentes, e vocês vão ser honrados, né? Mas também em seguida ele fala sobre o castigo. Agora, interessante, se vocês não dizem o que eu sonhei e dá a interpretação, então é castigo certo, que é morte. Vocês vão ser espedaçados. Já pensou? Essa era a ordem do rei. E o dilema dos magos ali, aqueles eram realmente embusteiros, eles realmente não sabiam, né? Eles poderiam adivinhar coisas das trevas, mas não coisas de Deus, como hoje. Hoje tem muitos adivinhadores por aí que adivinham coisas das trevas mesmo. Coisa do cabrunco, né? Não sei se fala isso aqui, mas coisa do capeta. Então eles adivinham, mas coisas de Deus, não. Coisas, planos de Deus, não. Então, talvez o rei aqui não tinha esquecido também o sonho, estava só querendo testar, né, aqueles magos, se realmente eles eram bons mesmo. O rei argumentou que se eles não fossem capazes de revelar o passado, o que ele havia sonhado, então suas provisões e previsões sobre o futuro não se podia confiar de maneira nenhuma. Então, se vocês não conseguem dizer o que eu sonhei, eu não vou acreditar no que vocês têm para me dizer. Nada. Nada. Aí, é interessante que veio o fracasso, veio o castigo imposto pelo rei, né? E esse fracasso enfurece o rei Nabucodonosor, e ele provoca ali, baixa um decreto, e esse decreto era a vida de todos os sábios ali. Eles seriam mortos, inclusive quem? Daniel, que era um dos sábios da Babilônia. Então, Daniel era um dos sábios. E ele agora ia perder sua vida. Então, eu pergunto, o que você faz quando você se encontra em uma situação tão ameaçadora como essa? Algo que está fora do seu controle. Sua paz, quando sua paz é ameaçada, quando a sua saúde está ameaçada, quando o seu casamento está ameaçado, quando o seu emprego está ameaçado, está fora do seu controle, o que você faz? O que Daniel e seus amigos fizeram? Eles recorreram a Deus, imediatamente. Então, Daniel chega para os seus amigos, ele chega em casa, vai lá,
ele faz o pedido ao oficial do rei, ele mostra verdadeiras características de sua grandeza, ele vai lá com coragem, né, e conquista a admiração daquele oficial. E ele diz, olha, me dá um tempo, por favor. E ele volta para casa e ele faz o quê? Uma reunião de oração com seus amigos. Era uma reunião de oração mesmo. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles oram ali, eles juntos oraram pela misericórdia de Deus dos céus. É interessante que ele fala, o Deus dos céus, 6 vezes Daniel fala, é usado por Daniel, porque ele sabia que isso era algo de Deus. A resposta estava em Deus. E eles aqui, Daniel, ele reconheceu a sua incapacidade nas circunstâncias, e ele se virou para Deus em confiança, esperando o Senhor atender a sua oração. O Senhor livrá-lo dessa ameaça aqui. Então ele confia em Deus. É interessante que os versos 17 e 18 vai falar isso. Olha, se você está com a sua Bíblia, acompanha aí, quando ele diz aqui, Daniel voltou para casa, 17, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. E eles foram lá, Senhor, tende misericórdia de nós. Aí logo no versículo 18 vem a resposta de quem? De Deus. Vem a resposta de quem? De Deus. Verso 18. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel fez o quê depois? Louvou o Deus dos céus. O que é isso, gente? Quando Deus atende um pedido seu, imediatamente o que é que devemos fazer? Agradecer ao Deus dos céus. Gratidão, ações de graça. Olha o verso 20. O verso 20 diz assim, louvado seja, Daniel disse, olha, louvado seja o nome de Deus, para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Ele diz, olha para Deus, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Hoje à noite aqui, eu estou aqui com um coração de gratidão a Deus. Pela resposta de Deus às orações. Muita gente orando. Recebi várias mensagens de pessoas dizendo, pastor, estamos orando pelo Senhor. Estamos orando pelo Senhor. E hoje aqui eu estou aqui com um coração cheio de júbilo, de alegria, e gratidão a Deus. Né? Gratidão. Olha o que diz aqui no verso 24. Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei
para ele o sonho que teve. Então aqui, irmãos, a gente pode ver aqui a coragem de Daniel, a confiança em Deus, né, que o habilitava a esperar a resposta de Deus. Né, ele era bem intrépido, corajoso, chegou na presença do oficial, me leva na presença do rei. Né, uma lição aqui que nós podemos tirar é que o que depender de Deus, deixe com Deus. Mas o que depender de você, faça. Se depende de você, faça. Depende de Deus, deixa com Deus. Né? Deixa com Ele. Então você vê, está numa situação, está fora do meu controle, está fora do seu controle. O que é que a gente vai fazer? Orar a Deus. Fala com Deus. E deixa com Deus. A coisa está no seu controle, você sabe que pode fazer, faça. Né? Não ore, não. É interessante. Você já sabe que tem que para fazer. Eu vou orar por quê? Eu já sei na palavra. Deus já me disse que eu devo fazer. Eu vou fazer. Deus já me disse o que eu não devo fazer. Eu não vou fazer. Mas não vem, deixa eu orar para saber a vontade. Olha, Deus já disse para você. Então, o que depender de Deus, deixe com Deus. O que depender de você, faça. A soberana revelação divina do sonho, de seu significado, a Daniel poupa a vida dele, poupa a vida dos amigos, poupa a vida dos magos, dos sábios, né, e provoca o louvor a Deus. Então, o resultado disso foi o quê? O oficial chegou na presença do rei. Olha a atitude dele no verso 25. Olha a atitude dele. Verso 25 diz: imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá. Olha, que pretensioso, não é? Eu encontrei. Foi ele que encontrou? De jeito nenhum. E encontrei. Agora, qual foi a atitude de Daniel? Versículo 27. Daniel respondeu. Quando o rei perguntou: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho? Verso 26. E interpretá-lo. 27 diz, Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Diferente a atitude, né? Eu encontrei do oficial. Eu encontrei. Daniel diz: eu não sou capaz. De jeito nenhum. Verso 28. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Né? Então, veja bem, uma verdade é que ninguém podia revelar. Mas é interessante que Daniel, ele falou a verdade. Ele diz, ninguém pode, nenhum, nem eu. Mas é interessante, ele era um homem de fé. Ele disse, quem pode? Deus pode fazer. E um homem humilde, né? Atitude humilde, que ele exalta a Deus, ele dá glória a Deus, ele mostra que Deus, e só Deus é capaz de fazer isso. E ele revela, né? Então ele mostra
a estátua. Então, foi isso que o Senhor, o Rei, foi isso que Deus te revelou, mostrou no sonho o que vai acontecer. Estátua, cabeça de ouro, né? Tórax de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, os pés, barro e ferro. Essa é a estátua. E esse foi seu sonho, ó rei. E eu vou interpretar, né? Que Deus manda a interpretação. Cabeça de ouro, sabe quem é? Rei? É o Senhor. És tu. Tu és a cabeça de ouro. Tu, o rei da Babilônia. Só que depois de ti, ó rei, vem outro reino que destruirá você. Depois virá outro, que é o Império Medo-Persa. Depois virá outro, que é o Império Grego. Ele vai mostrando que vai destruir o Medo-Persa. E depois virá o Império Romano. Interessante que, lendo toda a história bíblica, né, e a história do mundo antigo, tudo isso aqui se cumpriu, né? Mas é interessante que o último reino, que virá de barro e pedra, né, é o reino que vai ser destruído por uma pedra que será lançada sem auxílio de mãos. E essa pedra que será lançada sem auxílio de mãos estabelecerá o seu reino para sempre. Então, veja bem, né, a revelação de Deus aqui na vida sobre o mundo, né, sobre o plano de Deus para o mundo. Mas vamos falar aqui um pouco dessa pedra. Quem é essa pedra que é lançada sem auxílio de mãos e destrói todos os reinos? A palavra de Deus fala sobre essa pedra aqui. Versículo 34, ele diz aqui, olha, o que é que ele diz no 34? Ele diz aqui que enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmigalhou. Uma pedra lançada. Então, para as nações incrédulas, para todas essas nações aqui, Jesus, essa pedra de destruição. Jesus é a pedra de destruição. Olha o versículo 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, porque o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. 44, pula para o 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, a pedra será jamais destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Olha aí, a pedra durará para sempre. A pedra destruirá todos esses reinos. Hoje, você sabe, existem vários reinos, nações poderosíssimas. E é interessante que haverá um reino que destruirá todas essas nações. Todas essas nações. E esse reino reinará para sempre. Diz aqui, olha o verso 45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata
e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Né? Essa é a pedra. Agora é interessante, Pedro, lá no final da Bíblia, tem um livro chamado 1 Pedro. Você vai para lá, 1 Pedro, final da Bíblia. Vamos ajudar aqui, todo mundo a achar 1 Pedro, no final da Bíblia. Primeira carta ao Pedro vai falar também dessa pedra, capítulo 2. Capítulo 2. Versos 7 e 8 diz o seguinte. Acharam? Você em casa achou? 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Achou, Ariane? 1 Pedro 2. É importante você achar esse texto, porque você vai entender quem é essa pedra que apareceu no sonho. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 7 e 8 diz o seguinte: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Entenderam essa pedra? Falou aqui. E é interessante que começa a partir do verso 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Né? Essa pedra para os que creem. E ele diz, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra preciosa, ela é preciosa para os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Versículo 8, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Para nós que cremos em Jesus, essa pedra é preciosa. Para quem não crê em Jesus, é pedra rejeitada. Pedra que os construtores rejeitaram. Jesus Cristo. Né? Que Ele vem e vai estabelecer o seu reino. Muitos vão crer, como nós cremos, nessa pedra preciosa. Mas muitos irão rejeitar. Né? E muitos serão destruídos quando seu reino chegar. Então, o resultado, irmãos, dessa revelação de Deus, o rei reconhece o Deus verdadeiro. Não foi isso? Ele reconhece o Deus verdadeiro. Ele honra Daniel, né? E Daniel honra seus amigos ali. Eles foram promovidos. Daniel ficou servindo na corte do rei. Os amigos ficaram servindo na província. Por quê? Porque Daniel, na sua atitude de humildade, exaltou Deus, foi fiel a Deus. E Deus ali mostrou o seu plano, né, seu plano para o mundo. Pastor, o que isso significa para a minha vida? Essa mensagem, capítulo 2 de Daniel, que é o que eu levo para casa. Né? Uma coisa que devemos aprender,
que nós já aprendemos no capítulo 1 de Daniel. Mais uma vez, Deus mostra que usa também incrédulos para realizar o seu plano. Deus, ele também usa incrédulos para realizar o seu plano. Nabucodonosor estava no plano, no trono, naquele trono por quê? Porque Deus havia colocado ele lá. E estava no plano ali. Tu és a cabeça de ouro, né? E Deus determinou isso, colocou Nabucodonosor no trono, né? E qualquer outra autoridade que estiver sobre uma nação, essa autoridade, quem colocou ele lá? Foi Deus. Você pode ler Romanos capítulo 13. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Quem colocou o Bolsonaro lá no comando? Deus. Deus pode tirar ele de lá? E pode colocar Lula de novo? Pode? É Deus. Deus, ele vai usar incrédulos para realizar os seus planos. Ele vai usar, né? Então, pela palavra de Deus, pela nossa teologia, nós cremos que aquele homem, aquela mulher que está no comando daquela nação, está ali porque Deus colocou. Deus colocou. E Deus vai usar eles para realizar o seu plano. Está aqui, ó. O exemplo. Segunda coisa, ore. Meu irmão, ore quando confrontado com problemas intransponíveis, situações aparentemente impossíveis. Ore a Deus. Vá a Deus em oração. Busque a Deus. Quando você estiver numa situação, casamento ameaçado, paz ameaçada, família ameaçada, emprego ameaçado, vida ameaçada, saúde ameaçada, está fora do seu controle, você deve fazer o quê? Orar a Deus. Orar a Deus. E quando Deus responder a sua oração, você deve voltar para Deus agora com atitude de gratidão. Agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Passei por essa crise e o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor. Seja grato, irmão, minha irmã, a Deus. Nossa gratidão agrada a Deus. A nossa gratidão agrada a Deus, né? Por isso que estamos aqui domingo. Cada domingo. Qual a razão de estarmos aqui? Ser grato a Deus. Por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele nos deu durante a semana. Ser grato a Deus pelo que Ele é, Ele tem sido nas nossas vidas, né? E seja fiel. Novamente aqui, a fidelidade a Deus sempre ela é recompensada, né? Daniel foi fiel, distante da sua nação, distante dos seus familiares, distante do seu país de origem. Ele estava ali no meio de uma nação pagã, no meio de um povo pagão. E o que aconteceu? Ele permaneceu fiel a Deus. Fiel ao Senhor. Fidelidade, né, sempre é recompensada. Esteja onde estiver, seja fiel ao Senhor. Pastor, eu moro numa casa, na minha rua lá só tem incrédulo. Seja fiel. Eu moro lá onde eu vivo, a situação é essa, onde eu trabalho, só tem descrente e a coisa mais terrível do mundo. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Então,
Não deposite a sua confiança em suas esperanças, no reino desse mundo. Né? O reino de Deus um dia humilhará todos esses reinos. Não ponha sua confiança no Bolsonaro, no Lula, seja quem for. Tem muita gente apegado, pondo a sua confiança nesse governo. Pondo a sua confiança, não, vai vir dias melhores. Vem não. Os únicos dias melhores serão quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Aí sim. Aí são dias melhores. Aí são dias de estabilidade para a sua família. Aí serão dias de prosperidade. É quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Mas enquanto isso, estamos confiar só em Deus. Confiar só em Deus. Só isso. Né? Em tempos de crise, irmãos, quando você se encontra ameaçado por circunstância fora do seu controle, ore confiantemente. Ore confiante ao Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. E você pode falar com Deus agora. Eu vou te dar aqui um tempo para você orar a Deus. E compartilha com Ele. Fala com Ele aquilo que está no seu coração. O que Ele colocou no seu coração hoje à noite, através da sua palavra. Ore por você, ore por alguém que porventura venha à sua mente agora, que também precisa das suas orações. Você pode orar por essa pessoa. E diga para Deus, Senhor, me ajuda a confiar nessa pedra que é Jesus. A crer nessa pedra que é Jesus Cristo. Porque só ela vai me dar segurança, estabilidade, só ela me dá esperança para viver nesse mundo mal, nesse mundo perverso, nesse mundo vil. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por tão grande bênção que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pela recuperação da saúde. Nós somos gratos por ter nos trazido até aqui, estar em comunhão com os irmãos. Somos gratos a Deus pelo que o Senhor é para nós. Assim como Daniel falou e rogou ao Deus de misericórdia, porque ele reconheceu que o Senhor é misericordioso e está no controle de tudo, nossas vidas, do ar que respiramos, nossa saúde, a providência do Senhor. O Senhor que estabelece reinos, destrona reinos. Ó Deus amado, ajuda-nos a pôr nossa confiança, ó Deus, no Senhor e no reino próspero que virá no futuro,
que é o reino de Jesus Cristo, e será literal e verdadeiro. Ó Deus, tira dos nossos corações qualquer confiança no governo deste mundo, Deus. E sim, colocar no governo do Senhor, nosso Deus. Pai amado, agradeço por cada um que nesta noite, ó Deus, participou, ouvindo sua palavra atentamente. E também, Senhor, que também abriram os seus corações e cantaram para o Senhor com alegria, com gratidão os seus corações. Obrigado, ó Deus amado, por esse tempo aqui. Nós entregamos, ó Deus, nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor nos dê uma boa semana. Uma semana, ó Deus, sob Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vou chamar a Kisa, vamos louvar o